Então eu acho que isso a gente está vendo história na nossa frente se desdobrando, né? Eu acho que tem muitos aspectos positivos nisso, tem alguns aspectos inevitáveis e muito pragmáticos, e tem aspectos muito preocupantes. Pois é, e a gente tem imagens aqui emocionantes do presidente Lula e a sua comitiva sendo recebidos numa cerimônia na Praça Celestial, que é assim uma cerimônia muito bonita, né, na Praça da Paz Celestial, falei só Celestial, e com o que chamou a atenção é que a música da recepção foi Um Novo Tempo, música gravada em 1980, que pronunciava o fim da ditadura militar, né? Composição de Vitor Martins com Ivan Lins, e muito simbólico, né, Rovai? Essa música, talvez uma ironia fina, né, Rovai? Pois é, o que estão dizendo, né? Que foi uma provocação ao Bolsonaro, né? Que aí no novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, não sei se tem tanta relação, mas foi uma provocadinha, né, Dri? Porque eles fizeram tantos ataques aos chineses, né, o governo Bolsonaro, né, aos filhos, e agora você vê que o Lula volta aí da China com mais de 20 acordos de parcerias econômicas e cooperações firmados, aí fortalecendo o bloco sul global aí, né, Rovai? O novo Banco dos BRICS, com perspectivas muito grandes aí numa nova ordem econômica, muitos acordos em áreas de tecnologia, ampliação de relações comerciais bilaterais, então, realmente, exportações, né, Rovai? É um novo momento aí para política externa brasileira, né, com a saída do Lula à China, tem avanço nas áreas energia renováveis, indústria automotiva, agronegócio, linhas de crédito verde, tecnologia da informação, saúde e infraestrutura. Foi uma viagem muito produtiva. Eu vou colocar algumas imagens aqui, sem som, porque eu acho que a gente pode tomar algum strike aí, mas vocês podem ir vendo, olha só, as imagens no Lula aí, a Janja, né, sendo recebidos pelo Xi Jinping, presidente da China, sua esposa, que é professora, então aí numa cerimônia, tapete vermelho, né, Rovai, foi tocado o hino brasileiro, o hino da China, e a música Um Novo Tempo, do Ivan Lins, uma música aí simbólica para essa recepção do presidente Lula, agora em Pequim. O Lula já passou por Xangai, onde participou da posse da Dilma no novo Banco de Desenvolvimento, novo Banco dos BRICS, fez aquele discurso que a gente colocou, olha aí, o senador Jacques Wagner, cumprimentando Xi Jinping, do lado do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, baixinho ali, né? Não dá nem para perceber. Olha lá, o Haddad, Mercadante. Então, o Lula, que foi com uma comitiva de 40 pessoas, muitas representantes do Brasil, do parlamento, não só ministros, mas muita gente, algumas pessoas falaram, nossa, quanta gente, mas você vê que os frutos, né, são mais de 20 acordos. 50 bilhões. Então... 50 bilhões. E é uma coisa... Ontem, eu, nesse encontro que a gente teve lá na Embaixada da China, Consulado da China, aqui em São Paulo, que era um encontro para a imprensa. Eles organizaram isso, Dri, pensando que seria já uns 30 dias depois do Lula ter voltado da China. Sim. Então, era para eles falarem sobre os acordos. Só que aí ontem, como o evento foi organizado antes, ontem não tínhamos acordos, né? E aí a gente acabou fazendo um debate sobre questões
um debate não, foi uma palestra, teve 2 professores da Unesp de Marília, que fizeram explanação, o presidente do Instituto LIDE Brasil-China, que estava lá, também fez uma explanação, um dos professores, eu lembro o nome, que é o Marcos Cordeiro, conversei bastante com ele, vou trazer ele aqui no Fórum 11h30 em breve. O que me impressionou, eles estavam lá, por exemplo, com os carros elétricos, que são altamente sofisticados, né? Além disso, tinha, por exemplo, uma TV lá no local de 98 polegadas. Você imagina uma TV de 98 Nossa, enorme. É a TV, e é chinesa, tecnologia chinesa. E essa é a TV mais vendida no segmento hoje no Brasil já. Essa TV chinesa de 98 polegadas, né, que é um produto para a classe A, porque, vamos dizer, quantos por cento da população tem espaço para pôr uma TV de 98 polegadas na sua sala, né? Olha que a gente não mora numa sala exatamente pequena, mas não caberia, Idri. Não caberia, não tem condição. Então, eles estão fazendo produtos também não só para o povão, porque antes a China era produtora desses bens mais chamadas tranqueiras, produtos Xing Ling, não. Eles estão na alta tecnologia. Isso me impressionou. O carro elétrico deles, assim, altamente sofisticado. Uma baita de uma TVzona dentro, acessórios de primeiríssima. Então, a China está entrando pesado. Eles não estão brincando. E a gente tem aí essa parceria com a CCTV, né? A Yara Vidal faz a coluna todos os dias da China, uma coluna que completou 1 ano recentemente, e por isso nós somos convidados também para participar desse evento no momento que a discussão, né, se acelera. Tava gente da Band também, Band, Folha, Globo e nós, que eu me lembro assim. Além, encontrei lá nosso amigo Hugo também, Dri. Que é um dos especialistas em geopolítica, né? O editor da Jacobin, Hugo Albuquerque. Mas é muito simbólico, né? Então, vocês estão vendo aí as imagens dessa cerimônia grandiosa, né? De recepção. Então, transmitiu essa cerimônia pela TV Brasil às 5h30 da manhã. Eu acho que a gente podia fazer um corte da cerimônia e colocar no... porque tem música, né, Rovai? E aí eu acho que a gente... Corte. Acho que não rola? Tem música. Não, tem música, inclusive a do Ivan Lins. E aí... Ivan, libera aí, amigo. Aí os próprios algoritmos já fazem aí uma seleção e acabam prejudicando o canal, né? Porque por conta de direitos autorais. Mas, Rovai, e assim, ontem a gente teve aquele discurso forte, né, do Lula no Banco dos BRICS, questionando o dólar como moeda única, e aí a gente falou bastante disso, e saiu uma coluna do Jamil Chad, colocando, Rovai, como essa questão de tirar o dólar preocupa os Estados Unidos, porque eles pode ser o fim de sanções a outros países, porque uma das formas que os Estados Unidos usa para fazer sanções aos países é por meio do dólar. E um desses países que pode ser beneficiado se isso vingar, conseguisse construir, né, outras alternativas ao dólar, um dos países beneficiados é Cuba, né, porque Cuba sofre aí uma sanção, né, Cuba, Venezuela, e Síria, Coreia do Norte, Rússia, todos esses países podem ser beneficiados, né, Rovai? Maravilha, é isso mesmo, você tem razão. Isso repercutiu muito na mídia mundial.
Já estamos aqui com o nosso amigo Bruno Torturra. Sim, já vou subir aqui. Bruno, tudo bem? Ni hao, Torturra. Ni hao, Bruno. Salve, Rovai, salve, Dri. Meu chinês está bem fraco, meu é mandarim, ele não está ainda. Não acredito. Afinado. Tô pegando. Se acostume. Inevitável, né? Aparentemente. O que você achou? Você chegou a ver essa repercussão das declarações do Lula sobre a questão do dólar nos jornais americanos, Torturra? Vi, acompanhei muito, já estava acompanhando antes da gente entrar nisso, porque eles estão muito preocupados com isso desde que a Rússia estava fazendo acordos com a Índia, com a China, com o Egito, com a Arábia Saudita, para superar a sanção econômica que os Estados Unidos estava tentando impor, mas já era algo de interesse de muitos países grandes de não ter o dólar como o mediador, porque põe todo mundo numa situação muito subordinada aos interesses americanos, à política externa americana e ao Fed, ao Banco Central americano. E isso para os caras é uma condição fundamental para que o imperialismo americano siga estabilizado minimamente. Então, essa eu acho que é o novo mundo que o Xi Jinping está falando. Acho que tem uma cutucadinha leve no próprio Bozo, mas uma cutucada muito forte no Biden. No Biden, no Trump, no Senado americano, no Fed, nos bancos americanos e tal. Então, acho que isso já era esperado. A guerra na Ucrânia precipitou isso, facilitou de maneira trágica, de maneira muito triste, de maneira muito perigosa, diga-se de passagem, né? Porque a gente está vendo também escalada de retórica, escalada militar, a OTAN segue expandindo e tal, mas deu a oportunidade para esse novo mundo econômico minimamente se organizar e a China se apresentar de maneira clara como superpotência econômica, né? Então eu acho que isso a gente está vendo história na nossa frente se desdobrando, né? Eu acho que tem muitos aspectos positivos nisso, tem alguns aspectos inevitáveis e muito pragmáticos e tem aspectos muito preocupantes, que eu acho que a gente também não pode achar que isso está ganho, que isso é uma batalha fácil ou que a gente não vai enfrentar uma série de problemas na frente, né? Porque não é porque os Estados Unidos são um império que já se provou terrível para os outros países, né? Que o mundo que está se avizinhando seja necessariamente um mundo mais aberto, socialista, um mundo mais democrático. Eu não tenho muito preconceito com a China, como os liberais têm, mas eu tenho muita preocupação, especialmente na fronteira digital, nas coisas de hipervigilância, que não é exclusividade da China, mas que os Estados Unidos inauguraram, na verdade, né? Mas, digamos assim, a coalizão dos BRICS, que eu acho muito positiva, o Brasil é o país mais democrático, né? E acho que a gente deveria esperar ter um papel mais forte possível, até para a gente garantir uma série de outras coisas que os Estados Unidos nunca garantiram, mas que precisam ser garantidas, né? Mas eu acho positivo, eu acho que a gente está vendo história na nossa cara acontecendo. E isso vai definir muito desse próximo século aí, cara. Do século que a gente já está na terceira década, na verdade, não é o próximo, é esse aqui, né? Ô, Torturra, Dri, ontem me impressionou muito, eu não sei se você ouviu no começo que estava falando para a Dri, eu tive num evento ontem para a imprensa, para alguns veículos, no consulado chinês aqui, com um evento organizado pela Consul, é uma consuleza, né? A Shen Peige, cara, uma simpatia, fiquei muito bem impressionado com ela. E o discurso dela, Torturra, é um discurso altamente pacifista, né? Falando sobre um discurso anti-hegemônico. Me surpreendeu muito como eles fazem questão de, por exemplo, no meio do discurso, fala assim: a China nunca participou de guerras, a China nunca incentivou conflitos, nós fomos muitas vezes envolvidos em guerras
e no máximo que a gente fez foi se defender. Nunca atacou um outro país. Como eles fazem questão de destacar. Atacou o Tibete, né? Atacou o Nepal, atacou o Tibete na época do Mao, né? Eles tiveram algum tipo de expansionismo, mas não teve nenhum tipo de guerra de escala, como a gente vê Estados Unidos. Eles não constroem bases militares em outros países, mas eles cometeram algumas agressões. Que ali tinha uma disputa histórica pelo território, né? Sim. Mas houve massacre, né? Houve coisas muito graves mesmo, assim, naquela época. Eles mas foram atacados pelo Japão, acho que 2 ou 3 vezes, né? Foram. Na verdade, eles foram atacados pelo Japão de maneira muito dura, né? Foi a invenção da guerra biológica, foi o que o Japão fez na China. Eles tacavam bomba com peste bubônica, coisas terríveis e tal. E vamos lembrar de uma coisa, né? Nada se compara com a violência do Império Americano depois do pós-guerra e até antes, né? Então, assim, e tem uma outra coisa que eu acho muito estranho, que a imprensa não cobre, cara, e acho que até o nosso próprio campo fala muito pouco. O pessoal fica incomodado que o Lula tá se alinhando com a China, tá amigo do não sei quem. Gente, o golpe de 16, a espionagem que aconteceu, a Lava Jato, isso é participação do Departamento de Estado americano, gente. Todo mundo já tá... Eu era cético em relação a isso. Hoje eu não sou mais, não, gente. Isso aí tá escancarado. Como sempre diz fizeram isso. O Celso Amorim, as teorias da conspiração de hoje virarão a realidade do amanhã. Depende da teoria, mas assim, gente, achar que o Departamento de Estado não faz golpe americano é a função dele, gente. Isso daí é documentado, é histórico, isso é avisado pelos próprios dissidentes dos Estados Unidos. A gente tem que se lembrar que o Snowden, um prisioneiro político, assim, sofrendo abusos há mais de 10 anos, exatamente porque expôs a violência diplomática, a espionagem, o jogo pesado. O Snowden é a mesma coisa, né? Ele teve que se refugiar na Rússia, porque é o único país que não vai extraditar ele, como aconteceu com Assange, porque mudou o presidente do Equador, expulsou da embaixada. Então, assim, não é que o Snowden gosta da Rússia, mas é onde ele achou abrigo. Ele conseguiu sobreviver. Onde ele achou abrigo, e é um patriota americano, no melhor sentido da palavra, entendeu? Então a gente tem que lembrar disso. E assim, a gente está vindo, e o Lula foi falar com o Biden, foi simpático, fez o negócio dele, mas a gente sabe, né? E que voltou de mão abanando, né, Bruno? Voltou de mão abanando. E assim, a Marina Silva, muito diplomática, muito elegante e tal, ela ficou frustradíssima. Os caras deram 50 milhões de dólares para ajudar na Amazônia. 50 milhões de dólares, gente. É meia dúzia de... E ainda queriam internacionalizar a Amazônia na frente dela. Começou a falar na cara dela, assim. Então, assim, eu entendo isso que você colocou e eu acho que é verdade. Eu acho que a China, como potência, é difícil chamá-la de imperial no sentido americano da palavra. Ela não é, ela tem uma relação bem mais de colaboração, ela entende que o jogo geopolítico não é um jogo de soma zero, né? Que é o jogo americano. Eu acho que eles têm realmente uma clareza de mais pacifista num certo sentido. Mas eu tenho preocupações. O que me surpreendeu, por que eu estou destacando isso? É porque no discurso deles, sei lá, a principal mensagem foi essa. Porque ela estava fazendo a apresentação do desenvolvimento chinês nesse novo momento do desenvolvimento chinês. E o discurso da paz foi central. Sim. Dificilmente eu veria numa apresentação de um americano, eu acho. Eu acho que eles falam. Eu acho que eles falariam do ambiente, tentariam dar um... Acho que hoje em dia eles nem escondem mais, mas vamos lembrar que no pós-guerra, na fundação da ONU, todo o discurso era de pacificação do mundo, de não era soma zero, estamos aqui para somar e tal, e aconteceu o que aconteceu, né?